do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana. Num cum suad mihi vana, sunt mala qualibas, ipse venena bibas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Algumas pessoas me perguntam por que eu gosto tanto da oração de São Bento, né? Porque um assunto como esse, como a gente está tratando agora nesta terceira aula, o Marxismo Cultural e Teologia da Libertação, é um assunto que nós precisamos nos blindar espiritualmente, porque são muitos melindres, né? E a gente precisa de uma devoção, de uma vida de oração e proteção contra o demônio. Eu não sei quantos de vocês já tiveram acesso ou já ouviram falar de um livro, aqui vai para a informação de vocês, uma dica, eu não tenho infelizmente o livro aqui, nem pensei em trazê-lo, mas é um livro escrito por Richard Wurmbrand, que é chamado Marx e Satã, em que ele conta a relação de Karl Marx com o satanismo. Ele fazia, inclusive, poemas em ódio ao demônio e, enfim, uma série de rituais, estranhos, que a sua empregada relatava e contava que ele fazia rituais estranhos com velas, etc., né? Então, existe toda também uma análise já mais profunda das origens de Karl Marx e como ele se relacionava com essa parte espiritual, vamos dizer, negra, né, do mundo das trevas. Então, esse tipo de proteção ela é muito bem-vinda e necessária. Então, na aula anterior, eu mencionei para vocês rapidamente como funcionava a teoria de Marx, a teoria dele em relação ao que nos importa aqui tratar, que vai explicar as origens do marxismo cultural. Mencionei este conflito natural que existia, segundo Marx, na própria cabeça dele, entre os proletários e os burgueses. Ele dizia, então, que esse conflito iria acontecer naturalmente com um crescente número de proletários que ia acontecer na sociedade capitalista e em confronto com os burgueses da classe dominante. Então eles iriam pegar em armas, fazer essa revolução estimada por ele em 1848. Isso não aconteceu. Primeiro erro dele. O segundo erro de Karl Marx foi sugerir, muito enfaticamente, né, prever, segundo ele, que a Primeira Guerra Mundial iria ser um holocausto revolucionário, que as classes e povos fracos demais iriam ser dizimados, iriam perecer, e então os proletários iriam pegar em armas nesta Primeira Guerra Mundial e lutar, virar as costas para não dominar outros países, mas fazer uma revolução interna, cada qual na sua nação pátria mãe. Então esse foi o segundo erro. Depois mencionei como Lenin se opôs, assim, evoluiu, segundo ele, né, revisou um pouco Marx, disse que não deveria acontecer espontaneamente, mas deveria então acontecer uma revolução voluntária, uma revolução deliberada, calculada, pensada, com uma elite da proletária que iria pegar em armas, dominar o governo, deter os meios de produção, então impor de cima a baixo um governo socialista, depois, a partir disto, fazer as mudanças socioculturais necessárias dentro do país a partir de um governo central, de um comitê central, de um partidão que a gente conhecia, né? Então, foi isso que eles fizeram por 72 anos, né, de 17 a 1989. Então, antes de entrar nos revisores desta teoria, perceber dos analistas, dos intelectuais que fizeram as análises de por que Marx errou, qual foi o erro de cálculo dele, qual foi o escotoma visual de Karl Marx, eu queria mencionar para vocês um caso curioso aqui, para vocês compreenderem como é a mente de um revolucionário como Stalin, por exemplo, um famoso caso contado por Tingis Aitmatov, que é um grande romancista soviético, em que ele contou na revista Newsweek, em 1988, um ano antes do fim da União Soviética, ele contou um diálogo, um acontecimento na vida de Stalin, que ele mostrou como ele controlava a sua população através da fome, através do controle dos alimentos, mais ou menos como ele fez no Holodomor, na Ucrânia, que eu mencionei na aula passada. Então, o Tingis Aitmatov contou isso em 27 de junho de 1988, na revista Newsweek, e ele conta o seguinte: em uma ocasião, assim foi narrado, Stalin pediu uma galinha
viva e procedeu usando-a para explicar inesquecivelmente perante seus escudeiros. Agarrando a galinha forçosamente em uma mão, com outra ele começou sistematicamente a arrancar as suas penas, a depenar a galinha. Enquanto, bom, isso é muito doloroso, para quem aqui já foi em sítio, tem gente mais da área rural, sabe que a galinha você depena depois de morta e você a coloca dentro de um balde de água quente, uma bacia de água quente, para facilitar o depenamento da galinha, né? Mas ele não, foi a seco ali com a galinha viva. Então ele tirava as penas e a galinha se debatia em vão tentando escapar. E ele continuou com o doloroso desnudamento da pobre galinha até que ela fosse completamente depenada, estava nua. Agora sim, disse Stalin, no momento em que recolocava a galinha no chão e caminhava para longe com algumas migalhas de pão em sua mão. Portanto, estava Stalin, a galinha indo embora, Stalin estava com algumas migalhas de pão nas suas mãos. Incrivelmente, a galinha, loucamente atemorizada, tornou-se para Stalin, aninhou-se entre as suas calças das suas pernas, e Stalin lançou então um punhado de grãos, um punhado de pedaços de pão, à ave, e essa começou a segui-lo pelo cômodo em que eles estavam andando. Ele ia jogando os pães, os grãos, ia andando e a galinha iria seguindo. Então ele virou para um dos seus colegas estupefatos, ficaram chocados com aquela cena, e Stalin disse, calma e sobriamente, abre aspas. Este é o modo de reger as pessoas. Viram como aquela galinha seguiu-me por comida, ainda que eu tenha causado nela tal dor brutal? Pessoas são como aquela galinha, disse Stalin. Se você infligir nelas dor excessiva, eles irão seguir você por comida pelo resto das suas vidas. Foi o modo de controle que ele implantou. Foi aquilo que Lenin disse, que eu mencionei bem no começo da segunda aula, que é a ditadura é o poder do Estado baseado na violência, por controle social. Então, este foi o governo implantado por eles a partir de 1917 com Lenin até 1927, quando Stalin assumiu o poder até 1953. Bom, aí então o movimento intelectual comunista começou a entrar em crise, uma crise teórica, nós podemos dizer, com este problema do erro de cálculo de Marx. Por que é que então, voltamos aqui repetidamente a enfatizar, por que que Marx errou? Por que que ele errou duas previsões importantes que tinham como base a teoria central de Marx, a crise ontológica, a crise entre o proletariado e a classe burguesa. Por que é que ele errou este conflito natural espontâneo que deveria acontecer? Então, a partir deste problema, surgiu um homem, um húngaro, um filósofo marxista, já ali nos anos 20, chamado Georg Lukács. E este homem foi um dos grandes teóricos do marxismo, que a gente pode chamar revisionista, que começou a fazer alongamentos de Marx e aprofundou e revisou, e a gente pode até dizer, virou 180 graus a teoria de Marx, e a gente vai explicar o porquê que ele fez isso. Então, segundo as análises de Georg Lukács, os proletários, ou seja, a classe que estava sendo dominada pelos burgueses, que estava oprimida, que estava ali servindo quase como escrava dos detentores dos meios de produção, eles pegaram em armas e mataram uns aos outros, como eu já disse, os franceses mataram os alemães, os ingleses mataram os alemães mataram os ingleses e assim por diante na Primeira Guerra Mundial, em função de uma coisa chamada cultura ocidental. Isto, segundo Georg Lukács, foi que os impediu de pegar as suas armas, não matarem os seus semelhantes de classe, mas fazer uma revolução. O impedimento foi este, uma coisa chamada cultura ocidental que estava estabelecida previamente ao momento da Guerra Mundial. Então eles não pegaram em armas e fizeram uma revolução porque existia uma cultura estabelecida que eles já estavam incutidos, já tinham introjetado, tinham nascido naquilo, feito parte, absorvido de todos os modos possíveis, através da religião, através da arquitetura,
através da literatura, através do ensino de história, através dos métodos educacionais, através de todo o tipo de situação cultural, nós podemos dizer assim. Os proletários tinham absorvido isso, portanto, essa cultura era culpada de impedir uma revolução natural de acontecer. Então, Georg Lukács disse que existia, isto aqui, claro, é uma síntese do pensamento específico dele na análise dessa questão, e que existia na cultura ocidental três pontos, três grandes pilares sobre os quais estava apoiada e sustentada a cultura ocidental, e eram exatamente esses pilares que precisavam ser decepados, precisavam ser cortados desde a raiz, do modo mais violento, mais impetuoso, constante e, assim, implacavelmente precisavam ser destruídos. E este tripé é composto de três grandes colunas. Eu vou explicar aqui agora, só para desenhar no quadro, para ficar muito claro para vocês. Então, nós temos aqui a cultura ocidental, vamos colocar aqui CO, cultura ocidental, e nós temos três pilares. O primeiro pilar deles é uma coisa chamada Jerusalém. O segundo deles é um pilar que nós podemos chamar de pilar Atenas. E o terceiro deles é um outro pilar que nós podemos chamar de Roma, é o Jarro. Então, três pilares que simbolizam, que representam três sistemas, três grandes ideias que fixaram e sustentam a cultura ocidental. Jerusalém é responsável pela visão ética, pelo profetismo judaico, pela ética cristã do amor, pela justiça judaica, pelos grandes conceitos que os marxistas reconhecem que são a principal base da cultura ocidental. Depois nós temos a segunda delas, que é o A, que seria o A de Atenas, que é a parte filosófica grega, basicamente Platão, Aristóteles e Sócrates, que sustenta então a cultura ocidental. E a terceira delas é Roma, com o direito romano, com a lógica do direito romano, que então é a terceira responsável. Então, Jerusalém, Atenas e Roma. Isso é uma coisa assim tão óbvia, tão clássica, esta constatação dos três pilares, que o cardeal, o Joseph Ratzinger, o nosso Papa Emérito Bento XVI, quando esteve na Alemanha, no Bundestag, no parlamento alemão, ele proferiu um discurso falando a respeito da cultura ocidental, e ele termina o seu discurso falando sobre o problema do combate a esses três grandes pilares, né, de Atenas com a sua filosofia grega, basicamente fundamentada em Platão, Aristóteles e Sócrates, Jerusalém com a ética cristã e a justiça judaica, o profetismo judaico-cristão, obviamente, centrado na pessoa de Jesus Cristo e em Moisés, e Roma com o seu direito, né, com o fundamento do direito ocidental, todo baseado no que os romanos fizeram no passado. Ele reconhece isso, explicita que essas três bases estão sendo ferrenhamente combatidas, obviamente. Ratzinger conhece profundamente este assunto aqui que eu estou expondo a vocês. Então, Georg Lukács, filósofo húngaro, percebeu que estes três pilares, Jerusalém, Atenas e Roma, precisavam ser dissolvidos, precisavam ruir, precisavam ser demolidos. Só que a cultura, ela não é como, por exemplo, esta xícara. Ela não é um objeto visível, tangível, concreto, cujo limite nós podemos observar, traçar, medir. Ele está localizado num tempo e no espaço, num ponto determinado. E daí, portanto, eu posso então pegar um martelo e dar uma porrada nesta xícara, ela vai destruir, vai ser destruída, eu jogo esses pedaços fora, ou então os espalho onde quer que eu queira, pronto, acabou o pilar, está resolvido o problema. A cultura, ela é uma coisa muito mais complexa do que isso. Ela, na verdade, não está em nenhum lugar, ela não é um objeto, né? Ela está na cabeça das pessoas e é passada de geração em geração. Então você precisa fazer um trabalho lento, sutil, gradual, constante e implacável para fazer com que isto rua. E para isto você precisa de técnica, né? Então,
o Georg Lukács fez essa identificação e ele era muito próximo de um filho de um multimilionário argentino-germânico, né, de origem, ele morava na Argentina, mas era filho de alemães, Felix Weil. Ele era filho de um multimilionário, este rapaz do qual o Georg Lukács era amigo, que o pai dele era um grande distribuidor, um vendedor de grãos, que tinha uma riqueza imensa, e ele era amigo de Georg Lukács. Georg Lukács, então, passou essas ideias a Felix Weil e disse, olha, bom, nós precisamos, o problema do erro de Marx foi esse, ele errou nesta parte. Na verdade, o problema que impediu os proletários de fazer a revolução é um problema cultural e não só um problema político no sentido de deter o poder da força, mas o poder da cultura. Portanto, nós precisamos fazer alguma coisa. Felix Weil, então, tomou a decisão de pegar o dinheiro do seu papai e investir neste projeto de destruição de Jerusalém, de Atenas e de Roma, de ruir este pilar. Então, topou financiar um projeto que se estenderia aí por muitas décadas, de criar um grupo de intelectuais que então fosse capaz de fazer um que a gente chama de think tank, que é um centro de compartilhamento de ideias. Think tank seria um poço de pensamento, um lugar onde ali as ideias serão fervidas, serão criticadas, elas entrarão numa luta dialética uma com a outra, para depois então surgir com práticas, medidas objetivas, mas sempre muito bem fundamentado em análises sérias, dedicadas e muito precisas, né, o mais precisas possíveis. Então, Felix Weil decidiu criar isso, mas ele também foi influenciado por um outro filósofo, este alemão, que era seu amigo, chamado Karl Korsch. Karl Korsch também um filósofo muito importante do movimento revisionista, dessa nova onda dos intelectuais marxistas que surgiu, e Karl Korsch teve este mesmo insight, me desculpe, que o Georg Lukács percebeu que os problemas da sociedade estavam ali na cultura e não somente numa tomada de poder. E o Karl Korsch, por exemplo, tem um texto, uma palestra, na verdade, que ele fez, que tornou-se muito famosa, depois foi feito um livro, chamado Marxismo e Filosofia, de 1923. Karl Korsch, então aqui vou precisar dar um pouco mais de teoria marxista, mas uma coisa muito rápida e sutil. Karl Korsch fez uma revisão da tese principal de Marx também, que é a tese da estrutura e da superestrutura. E o que é isto? É muito simples de entender. Karl Marx acreditava que tudo que importava, a base da sociedade, a base de tudo, a base das relações sociais, de tudo, estava fundada numa só base, numa só estrutura, que ele chamava de economia. Ele dizia que a única coisa verdadeira que existia era a economia, as relações econômicas, os meios de produção, etc. O capitalismo. Isto era o que realmente importava, a base, a economia. Isto é o que Marx chamava de estrutura. E que existia uma outra camada superior e visível em cima dela, chamada de superestrutura. E que esta superestrutura, então, era a parte mais visível, aparente, que existia somente para justificar e amparar culturalmente a existência da primeira, da estrutura que estava embaixo e era menos visível. E o que significa isso em termos práticos? A superestrutura é lei, escola, sindicato, igreja, a arquitetura, os meios editoriais, as universidades. Tudo isto existe simplesmente para criar, segundo Marx, a falsa ideia de que você possui alguma coisa. A falsa ideia de que o burguês pode deter os meios de produção, oprimir os proletariados, perpetuar-se no poder e criar esse sistema de desigualdades
e manutenção de uma distância muito grande entre a classe proletária e a classe burguesa. Então existia a estrutura econômica embaixo, que tinha toda uma justificativa ideológica. Segundo Marx, a única coisa verdadeira era a economia, todo o resto era uma mentira, uma ideologia, é uma justificativa. A própria palavra ideologia nasceu na boca de Napoleão Bonaparte, quando disse dos revolucionários contrários ao seu governo, dizia que eles eram ideólogos, ou seja, que eles criavam ideias falsas para justificar um projeto de poder que existia por trás. É mais ou menos como, por exemplo, o Lula, quando chegou ao poder com o discurso de defender os pobres, de melhorar a situação do Brasil, de que ele iria fazer um governo ético, ética na política, eles tinham esse movimento, o Partido dos Trabalhadores. Mas o que é que eles fizeram, afinal? Eles locupletaram-se, ou seja, enriqueceram ilicitamente, pegando dinheiro do povo, das instituições públicas, Petrobras, etc., enfiando nos seus próprios bolsos para favorecer um projeto de poder que não estava sendo declarado. Ou seja, a ideologia deles, a mentira, o discurso político existia, esse discurso em prol dos pobres, da ética, existia para justificar um projeto de poder que existia atrás. É isso que nós damos o nome de ideologia. Então, a economia para Marx, a igreja para Marx, os sindicatos, as leis, as universidades, o movimento editorial, tudo existia simplesmente como uma grande justificativa, um grande discurso para encobrir e sustentar e passar essa ideia falsa da única coisa verdadeira que existia, que era a economia que estava sendo dominada pelos burgueses, pelos detentores do meio de produção. E que, portanto, segundo Marx, era preciso não agir na superestrutura, não movimentar as leis, o sistema judiciário, o sistema parlamentar, os sindicatos, as escolas, as universidades, movimento editorial, etc., mas era preciso agir na economia, segundo Marx. E que, portanto, se você retirasse essa base econômica, se você ruísse o sistema econômico, toda a ideologia, tudo aquilo que estava fundamentado nela, iria, portanto, junto com a economia, ruir, e você teria, então, o advento de uma nova sociedade. Esta era a ideia básica de Marx, e é assim que ele acreditava que iria acontecer o advento da nova sociedade comunista, socialista, etc. E que, então, portanto, as previsões que ele fez de guerra, etc., ele disse que, então, se os proletários pegassem em armas e mudassem o sistema de produção, fossem os detentores dos meios de produção, compartilhassem a propriedade privada e todos os bens, ele iria mudar o sistema econômico, iria ruir aquele sistema atual e todo o resto iria ser modificado. Então, a economia iria mudar a cultura. Basicamente, era isso, né? E, obviamente, a superestrutura. E Karl Korsch percebeu que Marx equivocou-se. Na verdade, ele não disse bem que Marx errou. Ele disse assim, Marx estava certo, a economia precisa ser dissolvida, mas o problema é que esta superestrutura ideológica que existe acima da estrutura, esta parte visível que justifica a primeira, ela como que criou uma vida própria. Ela tem uma espécie de autonomia própria e nós precisamos fazer a revolução ali também. Não é só fazer uma revolução através da mudança dos meios de produção, etc., na economia, mas nós precisamos alterar a superestrutura. Nós precisamos atacar estes pontos. A igreja, nós precisamos atacar, mudar a questão sindical, que antigamente os sindicatos tinham até muitos sindicatos dentro da própria Rússia, que eram sindicatos conservadores e reacionários. Nós precisamos atacar o sistema legislativo, o sistema parlamentar, nós precisamos mudar a universidade, fazer revolução ali, nós precisamos fazer revolução no sistema editorial, nós precisamos fazer revolução na arquitetura, nós precisamos fazer uma revolução em todos os meios que não são econômicos propriamente e especificamente dizendo. Então, essa foi a grande sacada de Karl Korsch, mais ou menos na linha de Georg Lukács. Então, esses dois grandes nomes, Georg Lukács e Karl Korsch, influenciaram Felix Zweig, que era aquele milionário argentino, e como que incentivaram, venderam a ele esta ideia de que era necessário, segundo Karl Korsch, agir na superestrutura, segundo Georg Lukács, agir na cultura ocidental, Jerusalém, Atenas e Roma. Então você tem aí toda a justificativa
da Escola de Frankfurt. Este é o nascimento da Escola de Frankfurt. O projeto que Felix Weih financiou tornou-se, ficou conhecido na história como a Escola de Frankfurt, que originalmente nasceu lá, porém eles foram expulsos da Alemanha e foram então para os Estados Unidos, sede, vamos dizer assim, representativa da cultura ocidental, e lá, naquela cultura americana, a partir dos anos 20, começaram então o seu movimento de think tank e fazer aquela autocrítica da cultura ocidental, porque eles estavam no berço dela, para então poder ruir a própria cultura que os acolheu. E aqui cabe uma crítica séria ao movimento revolucionário socialista, comunista, que é o seguinte: eles são o único, o movimento revolucionário comunista é o único movimento da história que provou ser verdadeiro na prática, fazendo uma completa inversão teórica. Eu vou repetir. O movimento comunista revolucionário socialista é o único que se provou verdadeiro na prática, invertendo 100%, 180 graus a sua teoria. Porque antes eles falavam que você deveria fazer uma revolução armada e então esse governo comunista, mesmo na teoria de Marx, iria então fazer as mudanças culturais e sociais. Depois então vem essa escola, essa era a teoria, mas ela se provou falsa. Então vieram novos teóricos, mudaram a prática, ou seja, o jeito de agir. Não, o negócio agora é mudar a cultura. Depois que nós mudarmos a cultura, então será possível, com uma nova consciência de classe dos proletariados, fazer uma tomada de poder. Pois é, isso se provou verdadeiro, que de fato é a teoria que está tendo mais sucesso, né? É o que aconteceu no Brasil, é o que depois nós vamos ver que aconteceu com a teologia da libertação dentro da igreja. Você primeiro precisa atacar as bases, a parte de baixo, a cultura, o povo. Por isso, e nós vamos entender que foram criadas as famosas comunidades eclesiais de base, ou os movimentos de base dos trabalhadores no campo social, como, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, ou como foi feito nos anos 60, a Ação Popular, que foi um movimento criado a partir da Juventude Universitária Católica e da Ação Católica, que se degringolou no marxismo, e essa Ação Popular depois tornou-se Ação Popular Maoísta, de Mao Tse-tung, o ditador chinês, que tinha, enfim, foi um assassino do seu próprio povo, mas era sempre um movimento de base, sempre um movimento de base da sociedade, que eles precisavam fazer essas modificações e então fazer uma revolução de baixo para cima e não de cima para baixo. Então ela inverteu 100% a sua teoria para provar que na prática ela estava certa. Então isso prova que no fim das contas o movimento revolucionário ele não está comprometido, como eu já disse, com a verdade. Ele está comprometido com a tomada do poder. E para tomar o poder, eles farão o que for necessário. Seja, inverter a sua teoria 100%, de uma visão de uma tomada de poder violenta para depois uma tomada cultural, isso é uma inversão de 100%. Isso é como dizer, por exemplo, que o leninismo, que é essa teoria de tomada violenta do poder, o leninismo é o equivalente a um estupro. E o marxismo cultural é o equivalente a uma sedução, é equivalente a um enamoramento, porque é uma coisa lenta, gradual. Então é uma inversão completa. Primeiro você advoga em prol do estupro, que é a tomada violenta do poder, com Lenin, aqui. Depois, metaforicamente, depois você, por um outro lado, tem o movimento do marxismo cultural, da revolução cultural, pregando então que nós temos que seduzir a população e fazer esse enamoramento lento para, segundo Gramsci, que todos sejam socialistas sem saber. De tão profunda, gradual e homogênea e hegemônica, melhor dizendo, será a cultura marxista implantada na mente das pessoas. Então, nós vamos agora aprofundar estes assuntos e estas revisões que esses movimentos fizeram, como eles se desenvolveram tanto na Escola de Frankfurt quanto na Itália com Gramsci. Na próxima aula nós vamos continuar.